E aí, pessoal, beleza? Preparados aí para mais uma geografia em 10 minutos? Tudo bem? Então vamos lá, vou soltar meu tempo aqui e seja o que Deus quiser. Bom, vamos lá. Pessoal, o tema de hoje aí é contexto mundial aí, que a gente entender um pouquinho essa nova ordem mundial. Não adianta eu falar o que é, só não analisar aí o contexto dessa nova ordem mundial, ok? Então, a gente tem que entender que o mundo passou por um conflito chamado Guerra Fria, tá? E aí esse conflito chega ao fim na década no período de 1989, queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim representa um mundo bipolar, divisão do mundo entre o capitalista e socialista, tá? Estados Unidos, União Soviética. Então, o que acontece, pessoal? Esse conflito ele começa após a Segunda Guerra Mundial e ele é um conflito militar, sim, tá? Mas não diretamente entre os dois aí. Então, é um conflito voltado mais para o campo ideológico. Mas o contexto de todo esse período bipolar trouxe mudanças significativas. Quando o Muro de Berlim chega ao fim, tudo bem? Então, o que acontece aí, pessoal? Os Estados Unidos prevalece com seu sistema capitalista, o socialismo da União Soviética não consegue permanecer, não dá para dar detalhes aqui no momento, tá? Mas ele se preocupa muito com questões externas e não internamente. E esse formato de mundo que durou aí um bom período chega ao fim. E aí inicia a era que a gente quer falar com vocês aqui, tá? Então o mundo agora, entendam bem, tinha um formato bipolar, passa a ser um mundo multipolar e unipolar também. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas para vocês entenderem, pessoal, não é que o mundo atualmente está dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Isso aqui não é uma divisão física, é uma divisão socioeconômica, ok? Então o que acontece, pessoal? Fica mais notório aí, fica melhor de ser representado nesse esquema aqui, porque os países em rosa aqui, tirando exceções aqui no hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia, são os países considerados países desenvolvidos. Por que eles são mais desenvolvidos? Porque eles têm um grau de industrialização mais elevado. E os países subdesenvolvidos, um grau de industrialização menos elevado ou nenhuma industrialização. Existem também, então, só para vocês compreenderem, os desenvolvidos, tá? Países do norte, países de primeiro mundo, subdesenvolvido, países do sul, países de terceiro mundo. Dentro desses países aí subdesenvolvidos, existem os emergentes. Não existe isso, tá? Como o pessoal entende muitas vezes. Desenvolvido, subdesenvolvido e emergente. Não, é só duas categorias. Os emergentes são todos subdesenvolvidos, tá? Só para vocês terem uma noção desse subdesenvolvimento aí, o Brasil é um país emergente, o México, a Argentina, devido às crises, passaram muitas dificuldades, tem tentado se levantar como emergente. O Egito, pelas crises também, não dá nem para classificar hoje ele assim, tá vendo que ele está mais claro aí no mapa. Você tem aqui a África do Sul como um país emergente. A China não é desenvolvida, imagina, dá sustento para 1,4 bilhões de pessoas, o país mais populoso do mundo. A Índia já é um país emergente, sim, também, com 1,3 bilhões de pessoas, mas sempre vai ter essa dificuldade devido ao número de pessoas. E os tigres asiáticos que recebem investimento do Japão e Estados Unidos crescem também como países emergentes, aí, subdesenvolvidos. Então os emergentes são os futuros dos países desenvolvidos. Eles estão então em desenvolvimento, ok? Então fique bem claro para vocês isso aqui, para vocês não se perderem. Bom, na Guerra Fria existiam os países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, capitalista; segundo mundo, socialista; terceiro mundo, os periferias, os países que os pobres, que a qual os dois sistemas se aproveitavam. Beleza. Acabou a Guerra Fria. Permaneceu, mas de um formato diferente. Primeiro mundo, países desenvolvidos. Terceiro mundo, é nós, Brasil, o resto aí subdesenvolvido. E o segundo mundo? O segundo mundo, termo aí deixou de existir, pessoal, tá? Agora não utilizamos mais o termo segundo mundo porque representaria os países socialistas. Aí tem sempre um que pergunta, mas professor, e o socialismo acabou? Não, tem muitos países com mentalidade socialista, em governos que têm líderes num país capitalista, mas líderes com mentalidades socialistas.
A China é um exemplo, o país economicamente um dos mais capitalistas, faz do mundo seu quintal. Porém, todavia, entretanto, tem o sistema político socialista, até porque para controlar 1,4 bilhões de pessoas, você precisa ter um sistema rígido para eles, segundo a mentalidade deles, tá? Então, sempre quando a economia, o forte dela é o setor secundário e terciário, ou esse país é emergente ou ele é desenvolvido. Quando o setor da economia, o forte, o carro-chefe que manda na economia, que dita o PIB do país, for o setor primário e secundário, o primário, agricultura, pecuária, extrativismo, esse país você pode ter certeza, ele é um país subdesenvolvido, ok? Então, os subdesenvolvidos, aí é a maior condição do mundo capitalista da nova ordem mundial, essa grande desigualdade social entre os dois, tá? E aí a nova ordem mundial se aproveita dessa situação. O próprio país aí chamado Estados Unidos da América, que se acham aí os americanos, mas eu sou americano, nasci do Brasil, você também provavelmente, se nasceu dentro da América, os estadunidenses, porque nem norte-americano eles podem falar, porque existem os mexicanos e os canadenses, os estadunidenses, ok? Eles representam o mundo unipolar, porque depois, entendam bem, a gente tem que infelizmente tirar o chapéu para os caras. Desde a Grécia Antiga, Roma, período medieval, Idade Moderna, período contemporâneo, a Europa sempre foi o cenário do mundo. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, passa a ser hegemonia. E o difícil não é só conquistar, o difícil é manter, e eles têm se mantido. Por como? Com seu poder bélico, com a sua influência aí na área econômica com uma grande potência. Então eles mantêm aí esse equilíbrio para eles. Mas a nova ordem mundial se resume a isso aqui, pessoal. Você tem as áreas de influências, os Estados Unidos dominando em toda a América, influenciando, na verdade interferindo muitas das vezes. A União Europeia influenciando em todo o continente africano também, representado como aí a Alemanha. E o Japão, o Sudeste Asiático, a Oceania, tá? Os tigres asiáticos lá. Bom, aí é o X da questão. Isso aqui são áreas de influência, eles dominam e controlam a economia mundial, eles ditam o ritmo de crescimento, de taxas de juros, as filiais desses países espalhados para o mundo todo, aproveitando a mão de obra dos países subdesenvolvidos, e o mundo vai ganhando essa configuração. Eles têm um controle, tá? Do mundo e da nossa economia, infelizmente ou felizmente, tá? E aí você vai gerar um mundo onde esse cara aqui, a nova ordem mundial unipolar, vai ver os Estados Unidos sempre como uma grande potência, o poder bélico dele é muito superior mesmo a qualquer país do mundo, tá? E a influência cultural que eles acabam tendo no mundo, eles ditam o ritmo do que você consome, os produtos, as grandes empresas, tem empresa que o lucro dela é maior que o PIB de muitos países do mundo. Então fica difícil de você não controlar isso, ainda mais na era capitalista, tá? Bom, então os caras, eles se representam bem, ou a nova ordem mundial pode ser essa desordem mundial. Os Estados Unidos acaba vendo um mundo aí como nesse formato aqui, você sabe muito mais de geografia do que um estadunidense, tá? Porque ele só sabe de geografia deles mesmo lá e tudo mais. E aí, pessoal, fica essa desorganização. O que vale lembrar aí, tá? De tudo isso é que o que acontece? Nessa divisão internacional do trabalho, sempre foi conhecida assim, antigamente os países desenvolvidos pegavam da gente aqui dos países subdesenvolvidos matéria-prima e mandavam produtos industrializados. Só que os subdesenvolvidos se industrializaram. Isso mudou. Os países então agora desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tá? Eles mandam agora tecnologia, que é o grande diferencial deles. E o que a gente manda para eles? Mandamos para eles o lucro, todo o lucro, porque as filiais e tudo acabam indo para ele. Então foi isso, pessoal. Nova ordem mundial, contexto mundial do mundo moderno atual. Espero que tenha gostado e valeu aí. Até a próxima. Falou!